Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Mais um domingo! Graças a Deus! Hoje é a lição 10. Tá faltando pouco para acabar essa revista, pra gente começar outra. Vai começar tudo do zero. Provavelmente, pode ser que a gente volte para a igreja. A gente não sabe ainda, né? Como é que vai ficar. Vamos orar para que Deus venha abençoar o nosso Brasil, para que essa pandemia venha passar logo e a gente venha estar lá na igreja juntinhos de novo para adorarmos a Deus. Nada como a nossa sala de aula, né? Mas até que essa sala de aula aqui, né, a gente vai ficar com muita saudade, né? Ela é muito legal, eu gosto muito dela. Mas daqui a pouco, né, vai chegar uma hora que a gente vai se despedir e ir para nossa sala de aula de verdade lá na nossa igreja. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Feche seus olhos aí e vamos falar com Deus. Hora da oração. Pai Celestial, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença. Queremos, ó Deus, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de poder falar contigo, de sentir a Sua presença, Senhor. Te peço que venha falar aos nossos corações, que venha tirar do nosso meio tudo que não provém de Ti. Nos abençoe, ó Deus, para honra e glória do Seu nome. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós estamos aí na lição 10 e a lição de hoje tem por título Felizes os que são perseguidos. Gente, como pode ser feliz uma pessoa que é perseguida? Mas foi o que Jesus falou lá no monte. Ele estava falando sobre as bem-aventuranças, que nós já aprendemos várias aqui. E nesse domingo nós vamos falar sobre esse ponto que ele falou. Que felizes os que são perseguidos, tá? Todos aqueles que são perseguidos e insultados, né, pelo nome do Senhor, essas pessoas são felizes. Tem um lugar, tem uma recompensa preparada esperando cada um desses irmãos, tá? E agora nós vamos falar sobre a pontuação. Bom, no domingo passado nós terminamos dessa maneira aí, como vocês podem ver, terminou desse jeito. E aí nós tivemos as crianças que ganharam o ponto da presença. Toda vez que você vem para aula, você ganha 10 pontos da presença. E teve também as crianças que ganharam 20 pontos da missão. A missão era fazer um origami, né, um pombo, que representa, né, a paz. A gente falou sobre felizes os que promovem a paz. E aí quem fizesse ia ganhar 20 pontos, né? A gente mandou um vídeo lá, explicativo, ficaram lindos. E essas crianças ganharam 20 pontos aí na sua missão. Então ficou dessa maneira aqui, ó. Né? Eu estou muito feliz com o resultado de vocês, lembrando que isso aqui é só uma consequência do que vocês estão participando, do que vocês estão fazendo, mas o importante é você aprender a palavra de Deus, é você ouvir a voz de Deus e ser cheio dele através de tudo que você escuta aqui. E agora nós vamos para o Memorizando. Nossa aula fala sobre felizes os que são perseguidos. Então vamos ver o versículo do dia. Hora do Memorizando. Essas cenas, crianças, são de manifestações no Chile. Manifestantes colocaram fogo em muitas igrejas, saquearam, destruíram, porque a igreja defende muitas coisas que eles são contra, como o aborto. A igreja é contra o aborto. Nós defendemos a vida. Só Deus tem o poder e o direito de tirar a vida. Nós também defendemos que o casamento é entre o homem e a mulher. É uma instituição divina e está na Bíblia. Nós cremos na Bíblia e pregamos o que ela ensina. Mas isso causa muita revolta. E lá eles destruíram igrejas, saquearam, entraram, roubaram algumas peças de valor e ainda colocaram mensagens dizendo que ia matar, que todos os cristãos nazarenos deveriam ser mortos. Uma situação muito triste que, graças a Deus, não acontece ainda no Brasil. Mas nós devemos sempre estar vigilantes e orando, porque o Senhor falou na sua palavra que por amor a Ele,
que por crer na sua palavra, nós sofreríamos perseguições. E muita gente sofre, mesmo em um mundo onde se fala tanto em liberdade de expressão, mas a gente não tem esse direito para algumas pessoas. Então nós seremos desprezados muitas vezes dentro da nossa casa, uma pessoa na nossa casa que não quer que nós servimos a Deus e ela vai ser contra. Às vezes, no nosso trabalho, muitas vezes tem pessoas que são demitidas no seu trabalho por servir a Deus. Em alguma fase da vida de vocês, vocês também passarão por isso, por algum desprezo, por alguma chacota dos amigos na escola. E você deve permanecer firme, crendo sempre no amor de Deus e lembrando do que Ele tem preparado para nós. Jesus também sofreu nessa terra. Ele foi acusado de muitas coisas que Ele não fez. Bateram, humilharam e o crucificaram em uma cruz. Mas Ele não desistiu. Ele permaneceu firme por amor a nós. E Ele tem preparado para nós no céu um lugar especial. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é fácil, né, crianças, viver assim. Mas Jesus nos alertou e Ele falou que por amor a Ele, que por seguir a sua palavra, nós seríamos perseguidos. Para a gente não ser perseguido e ser aceito pelo mundo, nós precisamos abandonar a palavra e seguir o caminho que eles seguem, que muitos são errados para satisfazer o desejo da sua própria carne, quanto nós devemos alimentar ao nosso espírito e seguir e fazer a vontade de Cristo. Isso não deve ser nenhuma novidade para você, porque Jesus, quando esteve nessa terra, ali no monte, Ele ensinou aos seus discípulos e Ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Esse é o nosso memorizando, criança. Que vocês nunca venham se esquecer que vocês são bem-aventurados. E ele está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 10. Mateus, capítulo 5, versículo 10. E diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Vamos ler comigo no 3? 1, 2, 3. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam essa palavra e ela vai ficar gravada no seu coração. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Agora você vai lá no grupo do WhatsApp e você vai falar o nosso versículo, tá? Não precisa ser igual está aqui. Eu quero saber se você entendeu. Bom, e o louvor de hoje, ele fala assim, ó, que por toda a minha vida, ó Senhor, te adorarei. E aí a gente vai ver alguns servos de Deus que sofreram, que tiveram que sofrer para levar e pregar a palavra de Deus. Alguns enfrentaram tempestade, outros enfrentaram fornalha, prisão, mas eles sempre louvavam a Deus porque eles confiavam em Deus e eles sabiam que a recompensa dele não estava aqui nessa terra. Nós temos uma recompensa, nós temos um lugar preparado para o nosso Deus lá no céu. Muitas vezes nós vamos sofrer sim,
perseguições, as pessoas vão nos insultar, vão se afastar de nós, mas nós devemos continuar firme, porque nós conhecemos o poder do nosso Deus. Amém? Vamos para o louvor. Hora do louvor. Hora da História. E agora chegou a hora da mensagem. Nós vamos falar sobre felizes os que são perseguidos, né? Foi o que o nosso Senhor Jesus falou lá no monte. Ele falou assim, olha, bem-aventurado, felizes são os que são perseguidos e insultados, né, pelo meu nome. Ele falou, né? Pois Deus tem algo, tem uma recompensa preparada, reservada para essa pessoa
lá no céu, né? A nossa caminhada aqui na terra é para chegarmos ao céu. A nossa caminhada aqui é para levar a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Jesus, para que elas também possam ser salvos, né? Tem um céu preparado para todos nós e nós devemos falar sobre isso para as pessoas. E muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, fala sobre Jesus, fala sobre a salvação, nós somos perseguidos, somos desprezados. E lá no início, quando começou a igreja, os irmãos sofreram muito. Jesus tinha acabado de morrer, né? Ele tinha sido crucificado pelos nossos pecados. E aí os seus discípulos que viram Jesus, né, ressuscitado, indo para o céu, eles começaram a pregar, a falar sobre a salvação, a falar que Jesus era o caminho, a verdade, a vida, né? Que eles tinham crucificado o nosso Salvador, o nosso Rei. E muita gente ficou revoltada, não suportava ouvir aquela verdade. E aí eles começaram a perseguir o povo de Deus. E tinha um rei, que era o rei Herodes, que ele era muito malvado, gente. Ele perseguia todos os cristãos. Ele matou João, né? João Batista. Ele também matou outras pessoas que pregavam o evangelho. Então ele era uma pessoa cruel, uma pessoa que não temia a Deus. E aí, gente, Pedro começou a pregar, né? Começou a pregar, teve a primeira igreja e ele começou a falar sobre Jesus. E o rei Herodes começou a ficar irritado com aquilo e resolveu prender Pedro, né? Pedro foi preso e para segurança, para que ele não fosse solto, né? Porque Herodes queria muito apresentar ele logo depois da Páscoa, era o período da Páscoa. Ele ia esperar os judeus comemorarem, logo em seguida ele ia apresentar, né? Ia talvez matar Pedro, como ele matou outros servos de Deus. E aí ele prendeu Pedro junto com outro guarda, ele ficou acorrentado junto com esses guardas. E lá na prisão, né, Pedro estava cercado de guardas, de pessoas que estavam ali para proteger e garantir que Pedro ia ficar ali e que ninguém ia entrar ali para tirar ele de lá. E aí Pedro ficou ali, foi dormir, né, porque estava cansado, mas a igreja estava reunida. Mesmo com a prisão de Pedro, eles continuaram reunidos, porque através da oração nós conseguimos qualquer coisa. Tudo que você quiser, tudo que você deseja, você entrega para Deus em oração, começa a clamar a Ele incansavelmente, clama de manhã, clama de madrugada, e Ele com certeza vai te dar uma resposta. O nosso Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E a igreja se reuniu aquele dia na casa de um dos irmãos e começaram a clamar, a orar pelo Pedro. E Pedro estava lá na cadeia dormindo. De repente, um anjo foi lá e tocou nele enquanto os guardas estavam ali. Foi lá, acordou ele, despertou ele e falou assim: Pedro, vem, vamos comigo. E aí Pedro não sabia se aquilo era um sonho ou se era uma visão. Mas aquilo era real, estava acontecendo, né? E aí o anjo acordou ele foi seguindo. Ele passou por entre as paredes, passou por todos lá e ninguém viu, né? E ele conseguia passar por todos os lugares e foi solto, saiu as correntes de suas mãos e ele foi liberto. O anjo do Senhor o tirou daquela cadeia, né? E aí ele tirou a visão, né? Quando o anjo chegou lá fora, ele fez Pedro enxergar o que estava acontecendo, né? E aí Pedro viu que ele estava liberto, que o anjo do Senhor o tinha livrado. E aí ele foi até a casa daqueles irmãos, bateu lá e todos ficaram muito felizes, porque eles tiveram a resposta das suas orações. O rei Herodes ficou revoltado e aqueles guardas que estavam lá, ele mandou dar cabo, acabar com aqueles guardas, né? Mas, logo em seguida, ele também o anjo do Senhor feriu ele e ele foi comido por bichos, tá? E hoje, crianças, as igrejas também sofrem perseguições. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós podemos pregar, podemos usar a nossa Bíblia, podemos postar qualquer coisa falando da palavra de Deus, mas tem muitos países que é proibido falar sobre Jesus, que não pode ter uma Bíblia, ninguém tem Bíblia. E se alguém for pego falando de Jesus, pregando o Evangelho e desviando, né, o povo daquela conduta e passando para o Evangelho, essa pessoa é morta. Muitas vezes enforcado, morto à espada, dependendo do lugar que ele está. Ainda existem essas perseguições como existia naquele tempo. E tem muitos missionários, inclusive do Brasil, que têm coragem, vão para esses lugares pregar o Evangelho, porque eles tiveram um chamado, eles foram chamados por Deus
para essa missão. E eles pregam, eles falam do amor de Deus para que outras pessoas venham conhecer a Jesus e ser salvos. Você imagina se não tiver ninguém corajoso para ir lá pregar? Eles nunca vão saber quem é Jesus. Então Deus sempre levanta uma pessoa extremamente corajosa, cheia do Espírito Santo, para levar a palavra dele, né? E hoje aqui no Brasil, nós não temos esse tipo de perseguição, mas tem muitos governos, muitas pessoas que querem nos calar, né? Que querem proibir que a gente fale algumas coisas que estão na Bíblia e que é verdade, né? Nós cremos na Bíblia e nós temos liberdade para crer na Bíblia, para falar da Bíblia, para falar do amor de Deus, mas muita gente se sente incomodado e quer proibir. Isso é um tipo de perseguição. Tem muita gente, inclusive, que quer colocar que nós cristãos somos homofóbicos, e isso não é verdade. Nós amamos a todas as pessoas, todas, sem exceção, independente do que elas são, do que elas fazem, porque isso é um mandamento do Senhor, que nós devemos amar. Mas nós cremos na Bíblia e nós falamos, né, de algumas atitudes dessas pessoas que estão erradas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não ama, a gente ama todas as pessoas. Então, assim, isso já é um tipo de perseguição, né? Que eles querem que a gente se cale, que a gente não fale, a gente tá falando de amor, a gente não tá maltratando, não tá ofendendo, não tá desprezando ninguém. Então é isso, crianças, que vocês venham orar por essas pessoas, por esses homens de Deus que se dispõem a pregar o Evangelho. Ore por um missionário todos os dias, tá? Ore pelo nosso Brasil, ore pela nossa vida que a gente está pregando, falando do amor de Deus, para que a gente possa cada dia crescer, para que a gente possa cada dia ser cheios do Espírito Santo, tá bom? Nós vamos encerrar a nossa aula agora, vamos lá no aplicativo, lá no Zoom, tá? E a gente vai ver quem fez a missão, vai dar a presença aí, fazer a nossa oração para encerrar, tá? E até o próximo domingo, né? O próximo domingo aí vamos entrar na lição 11. Tá quase acabando, hein, crianças? Super beijo para vocês e fiquem na paz.